Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou o Osvaldo. Eu sou a Karina. E hoje a gente vai falar de O Som da Morte, do original Whistle, de 2026. É um filme dirigido por Corin Hardy, o diretor do primeiro filme da Freira, e que estrela a filha do Wolverine. Mas, além disso, ele é um filme que foi escrito por um cara chamado Owen Egerton, que escreveu e dirigiu um filme chamado Bloodfest, mas pra mim ele é mais notável porque em certo momento da minha vida eu fiz um workshop gratuito online de roteiro de terror com esse cara. Não é possível. Sim, uma amiga me mandou falando, vai ter isso daqui, de graça. Eu falei, eu não estou fazendo nada. E como é que foi? Eu não lembro de uma palavra que ele falou, né, querida? Mas ele é muito gente boa e ele entendia bastante de terror, tinha muita referência. Passada! O Som da Morte tem esse nome meio vago, pode ser qualquer filme de terror, mas não se deixe enganar, é um filme de apito amaldiçoado. A gente não vai poupar palavras aqui, é uma premissa estúpida, e no momento que eu li a sinopse, grupo de jovens do colégio assopram um apito assombrado pelos maias ou alguma coisa assim, eu já sabia exatamente o filme que eu ia ver. Acho que depois do Five Strangers e depois do Cativeiro Improvável, a gente pode já inaugurar um terceiro gênero aqui. Na falta de nome melhor, a gente vai chamar só de Maldições Estúpidas. Que, cara, é igual Cativeiro Improvável, que todos os filmes são iguais de uma maneira extremamente específica. Até agora aqui no canal, pelo que eu consegui lembrar de cabeça, a gente já teve o filme da Polaroid amaldiçoada, da Selfie amaldiçoada, do aplicativo amaldiçoado, do Verdade ou Desafio amaldiçoado, da garrafa amaldiçoada, do jarro amaldiçoado, do outro aplicativo amaldiçoado, do tarô amaldiçoado, da faca amaldiçoada, e agora a gente tem o apito amaldiçoado. Todos esses filmes são o mesmo filme. Grupo de jovens velhos do colégio e numa noite de festa eles interagem com um objeto amaldiçoado. Agora todos eles têm uma data marcada pra morrer, um espírito ou demônio ou fantasma de nome exótico tá seguindo todos eles, e eles têm que investigar as origens desse objeto e dessa criatura para saber como parar a maldição, e isso geralmente envolve eles tendo que enfrentar a própria morte. É tudo igual, e eu assisto todos eles porque eu adoro. E geralmente quanto mais estúpido é o objeto amaldiçoado, mais estúpido é o filme e melhor pra gente. Então quando eu vi que os jovens iam ser assombrados por um apito, eu falei, porra, aí vem coisa boa. Assim, o filme do apito não me ofendeu, não é bom, mas ele também não é desastroso ou vergonhoso, igual o filme da Caixa Assombrada com a Joey King. O que eu fiquei mais decepcionado desse filme, na verdade, é que ao contrário desse monte de filme que eu acabei de listar, esse do apito teve alguns momentos de criatividade. Tiveram umas ideias legais, mas que ficaram soterradas em um filme que vai pra lugares óbvios, que segue a mesma trama, que segue personagens clichês. Pra mim, esse filme foi tipo assistir um jogo, era a criatividade jogando contra o filme genérico. Ao longo do filme a gente ia vendo o filme genérico vencendo essa disputa. Cara, eu achei fascinante como esse filme, ele não é só clichê na ideia dele. Ele é clichê na estrutura. A estrutura do filme é igual a qualquer filme. E eu comecei a achar isso engraçado. Porque cada coisa que acontecia, eu falava, óbvio que isso aconteceu. Quando eu vi a premissa dele, eu achei que ele ia pra um lado mais fale comigo. Mas não vai. Ele só fica no campo do filme de Caixa Amaldiçoada da Joey King mesmo. Antes da gente falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram o filme do apito, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, escolhe os filmes que a gente fala aqui no canal através de votações e também apoia a gente, que é sempre bem importante, né? Então vamos pra trama, com poucos spoilers. Não sei dizer, eu não me importo. Vai ter uma spoiler zone eventualmente no vídeo, mas, sei lá. O Som da Morte é sobre Chris. Ela é uma garota problemática com passado traumático que se mudou para a cidade pequena de Pellington. Na verdade, eu não lembro se é realmente Pellington o nome da cidade, porque não faz diferença nenhuma. Pode ser Barra do Piraí, Piracicaba, Mogi das Cruzes, tanto faz. E ela tá morando com o primo e tá frequentando a escola dele agora, junto com todos os jovens de 25 anos que estão no terceirão do ensino médio. E daí, no primeiro dia dela no colégio, ela encontra um apito ancião asteca da morte, que curiosamente é muita palavra junta, né? Mais tarde, numa festinha na casa de uma das garotas populares, os jovens sopram o apito, que faz um barulho horrível. E agora todo mundo que ouviu o barulho do apito tá sendo perseguido pela própria morte que veio buscar eles mais cedo. Eu vou tirar a culpa um pouco do meu amigo Owen Egerton, do meu professor Owen Egerton. Professor.
É literalmente aquele meme. Ele foi meu professor. No seu caso, é verdade. Que eu acho que o roteiro tem bastante coisa diferente ali até de um filme desses normal. Mas, cara, a direção que do Corin Hard é muito genérica. Esse é o terceiro filme do Corin Hard. O primeiro é um filme meio esquecível, mas que não é de todo ruim, que é um filme chamado The Hallow. E depois ele fez A Freira do Invocaverso. E aquilo, sempre que pega um cara que vai do cinema independente direto pra um filme grande de estúdio, eu sinto que beleza, ele foi pra um filme que é meio filme de produtor. E agora ele tá indo pra um filme de Apito da Morte, vamos ver se ele mostra pra que veio, né? E não, ele só meio que repetiu a fórmula da Freira. É qualquer filme de assombração que não tem uma única cena de destaque, nem pra ter um jumpscare divertido, nem nada assim. É basicamente um filme que tá mais preocupado em fazer jumpscare do que construir tensão, e nem os sustos são interessantes. É um monte de coisa básica. É bicho gritando na sua cara, gente engatinhando no fundo do plano de jeito esquisito, mão que vem do nada pra pegar no ombro de alguém. O mais diferente que ele faz é que esse é um filme, eu diria até raro, assim, de terror, que ele já abre com um jumpscare. O primeiro plano do filme é um jumpscare, que é um técnico de basquete assoprando um apito na cara da câmera, começando o filme com um barulho alto. E a montagem do filme é muito frenética, mais do que o necessário, e ela acaba tirando muita atenção da coisa. E essa cena inicial do jogo do basquete é bem isso, porque tá rolando uma assombração durante o jogo. Só que tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo nessa cena. É passe de bola, é uma cesta de 3 pontos sendo feita, reação da plateia gritando. Tudo isso distrai do foco da cena, que era pra ser a assombração. Aí depois que acontece a cena de introdução, tem a cena pra mostrar o subúrbio dessa cidade que a protagonista se mudou. Que eu nem lembro se é muito uma cidade pequena ou não, sei lá, eu sei que é pra ser uma região mais pacata. E como é que eles mostram isso pra gente na montagem inicial? Uma metralhadora de plano. 50 cortes por segundo, um monte de plano se movimentando de dentro de carro, vendo as ruas passando. É a coisa menos pacata que Pois se pode é. fazer, né? E assim você vai estabelecer a cena pra terminar com a protagonista ouvindo música triste sentada no telhado. Só que aí você começa essa cena completamente frenética, o que não combina com o que tá rolando. Tem uma cena mais pra segunda metade do filme que eles estão num festival da cidade. É uma cena que é pra criar atenção e foi quando pra mim a montagem desistiu. Eles só começam a fazer uma montagem rápida de coisas que fazem barulho alto no festival. Não é só a assombração atrás da garota, é a garota gritando. Brinquedos fazendo som alto, gente gritando na montanha-russa, gente gritando, que eu só achei meio feio. Foi só tipo, beleza, vamos só colocar uma sequência grande aqui pra fazer um jump scare, só barulho alto, sei lá. Mas ok, né? Não dá pra ser um filme de objeto amaldiçoado estúpido, sem o nosso grupo de jovens de 25 anos. Esse filme até tem uns desenvolvimentos de personagem interessantes. A maioria dos personagens, quando é apresentado, eu achei insuportável, mas eles vão melhorando ao longo do filme. E eles não são todos clichês estúpidos, né? Alguns, a maioria, tem alguma virada legal ali. Os personagens principais, o grupo ali de 5 amigos, mais ou menos, que sopra o apito, o mais padrão de todos é o atleta, que é o valentão babaca, que a primeira cena dele é ele indo encher o saco da protagonista. De graça. De graça, porque ela tá usando o armário do amigo dele que morreu, sendo que não foi ela que escolheu o armário, né? Foi a escola que largou pra ela. E ele não tem muita mudança, né? Ele só é babaca do começo ao fim. Ele é o mais desagradável de todos eles. Chega na metade do filme, ele só rejeita qualquer ajuda porque ele não acredita na maldição. E meio que ninguém se dá muito esforço também, né? Spoiler, ele morre e ninguém nunca mais menciona ele no resto do filme. Mas ele é o tipo de personagem que é colocado no filme pra morrer. Não tem desenvolvimento, é tipo assim, o cara é babaca, vai ser provavelmente o primeiro a rodar. Curiosamente não é, mas ele roda. Mas os outros personagens desse grupinho eu achei até subversivos de alguma maneira. A garota loura, que é a garota popular do colégio, em um filme slasher ou esses filmes de maldição adolescente, talvez maldição adolescente seja um nome melhor. Maldição adolescente é bom. Enfim, num filme slasher ou num filme maldição adolescente, ela geralmente seria caracterizada como uma escrota, ou como muito vaidosa, ou como até influencer, né? Como tem acontecido agora. Não tem influencer nesse filme, né? Não tem, Que curioso. Mas nesse filme não, nesse filme ela é bem de boa, ela convida os nerds pra ir pra festa na casa dela, ela conversa com todo mundo, e ela é uma menina meio nerd estudiosa também, que ela tá lá fazendo o dever de casa dela, a redação na piscina. O primo nerd
Nossa, a primeira cena dele, eu falei, vai ser esse tipo de personagem. Se vestindo todo de colorido, sendo doidinho. Olha só, sou o Zé Graça. Odiei ele imediatamente, mas ele tem uma virada legal na trama também. Não achei, não. Pra mim, ele ficou chato até o final. Não, mas eu gostei que ele foi de figurino colorido, feliz, doidinho da galera, pra emo. Ele gosta muito de um quadrinho que é pra ser o Corvo com desconto. Aí depois de uma cena lá do festival que ele se veste de Corvo, da fantasia, ele meio que adota a personalidade do Corvo e vira meio tipo, eu sou um justiceiro solitário, sou sombrio. Não foi do nada, né? Ele levou um toco e não entendeu legal. E aí virou toco, emo. né? A menina morreu. Depois de ter dado um toco nele. O que eu achei curioso do personagem do primo é que, cadê os tios? Não tem. Cadê os pais? Não há responsáveis nesse filme. Não, a única família que aparece de alguém é a do atleta, que é o menos desenvolvido. Então isso eu achei curioso também, a falta de pais que tem nesse filme. E mesmo assim, os pais do atleta não serviram pra nada, né? Eles serviram pra ficar batendo na porta e esperar ele morrer. Daí tem a garota legal, que é interesse romântico da protagonista. Pra mim isso foi uma subversão, porque geralmente nesse filme tem um cara padrão que vai ser o crush, interesse romântico. E nesse filme tem um personagem que meio que tem o estereótipo físico do namoradinho. Quando ele é apresentado separado dos outros personagens, eu achei que fosse ser isso. Mas rapidamente esse personagem acaba virando um vilão secundário, o que eu achei bem legal. E essa garota legal começa a flertar com a protagonista. E eu até achei legal que as duas têm uma química, tem um relacionamento meio adolescente esquisito, sem jeito ali, que eu acho que funciona. Eu achei essa parte muito fofa. Achei, de certa forma, inovadora. Que não é mais inovadora, mas ainda assim foge do padrão. Pra mim, esse filme é uma grande comédia romântica. Tem uma cena que é total comédia romântica, que é quando ela tá decidindo como ela vai responder a mensagem, ela fica apagando e refazendo a mensagem várias vezes. Aí a primeira vez ela é seca e fala, não vamos se ver amanhã não. Aí depois ela é fofa. E aí depois ela só escreve um puta textão enorme desabafando, e aí ela manda esse sem querer. Essa uma cena de comédia romântica do filme pra mim funcionou mais que todo o terror do filme. Muito fofinho, cara. A protagonista no começo achei ela meio chata também, justamente por causa desse estereótipo de personagem que é sombria, ela não quer ter contato com ninguém, é grossa com todo mundo, tem um passado problemático, misterioso. Eu achei engraçado que a caracterização dela é a Lady Gaga em Mayhem. Tem um boato no colégio que ela é viciada em drogas e que ela matou o próprio pai, e ela quer pagar de menina malvada, então ela fala, isso é tudo verdade. Você sabe que não é, né? Ela é uma protagonista muito anos 2000, ela me lembrou muito, eu acho que é o Chad Michael Murray em Casa de Cera. Que ele fica pagando de bad boy, fui preso, que não sei o que, no final você descobre que ele foi preso por uma parada que ele nem fez. Ela teve uma overdose e o pai dela bateu o carro tentando levar ela pro hospital. É só um sentimento de culpa. E daí entra no outro clichê que eu viro o olho toda vez que acontece. A caracterização dela no começo, ela tem uma coleçãozinha de vinil que ela escuta, né? E aí mais tarde no filme ela vira pra namoradinho e fala, eu peguei esses vinis do meu pai e eu escuto muito vinil porque me lembra dele, é a única coisa dele que eu tenho sobrando. Nenhum personagem de filme de terror pode ter um hobby só porque ele gosta. Ela coleciona vinil, tanta gente coleciona vinil. O que mais tem hoje em dia, gente colecionando vinil, cara. Mas não, tem que ter uma justificativa freudiana traumática pra ela escutar vinil. Mas pra dar o crédito, apesar de todos os clichês envolvendo ela, eu ainda acho ela uma boa protagonista, porque ela tem atitude, o que é mais do que muita protagonista desse tipo de filme. Quando a galera vem encher o saco dela, tipo, o cara vem chamar ela de psicopata no colégio, ele entra no personagem, ela confronta o maluco, dá um chute no saco dele. Quando ela e a namorada encontram lá o antagonista secundário, a protagonista ameaça ele, elas batem nele, corta ele com faca e os cacete. Então, assim, achei diferente. Ela é uma Final Girl afrontosa pra cacete. Ela faz alguma coisa, de fato. Mais um personagem que eu achei fora da curva de fato foi o antagonista secundário, que nada mais é do que um jovem cristão que alicia adolescente pra uma seita e ao mesmo tempo ele é traficante e vende droga. É muita camada de informação pra um personagem só. E eu achei maneiraço. Eu achei um personagem bem diferente, certamente o personagem mais diferente desse filme. E eu acho legal porque ele é um pastor traficante, mas a parte de pastor não é uma fachada pro traficante. Ele é realmente os dois ao mesmo tempo. Ele se acha um guerreiro de Deus. E é um fanático religioso, e isso meio que impulsiona o personagem quando ele vai descobrindo esse negócio do apito asteca da morte. E ele acha que é bruxaria e ele quer ir contra isso. Então é um vilão secundário que eu achei divertido de acompanhar também.
E quem também tá no filme é quem? Nick Frost. Nick Frost, dos filmes do Edgar Wright, perdidão aqui, fazendo um professor de história chamado Sr. Craven. Entenderam? Entenderam a referência? Eu achei que ele seria o professor enredo no começo, porque ele é o professor de história da galera. Por acaso ele sabe um pouco de línguas anciãs ali pra traduzir um pouco do apito, mas aí a menina só traduz na internet o que tá escrito e foda-se. Eu achei particularmente muito engraçado que ele pega o apito dos adolescentes e fala: não, eu vou guardar isso aqui, porque isso é propriedade da escola, e imediatamente ele anuncia o apito no eBay pra colecionador comprar. Eu achei isso engraçado. Eu achei uma das partes mais interessantes do filme também, essa disputa de pilantragem lá, que ele rouba o apito deles e depois eles roubam o apito de volta. E é engraçado porque se justifica, né? Por que ele sopraria o apito? Ah, porque ele tem que testar se tá funcionando pra vender online. Exatamente. E aí ele acaba sendo uma vítima da assombração, o que ele é o primeiro a morrer, porque o Nick Frost também não é obrigado. Ele tinha a quantidade diária dele contadinha ali e ele foi. E isso nem é spoiler, porque eu acho que a morte dele tá no trailer, se eu não me engano. Gente, é filme de objeto amaldiçoado, todo mundo morre. Não é spoiler, cara. O design do apito é bem qualquer objeto amaldiçoado, é uma caveira, que é um apito, e é meio que isso. E eu acho que o apito não é tão usado assim no filme de apito. Não, ele só é usado 2 vezes. E é até pra questão das assombrações, sabe? É o som do apito que acompanha a assombração, às vezes é, mas ainda assim não tem o foco no som e na tensão que você esperaria. Tipo, tem filmes mais idiotas, tipo O Homem do Saco, que é um filme péssimo, que usa o barulho do zíper do saco pra criar tensão com os personagens. Eu sinto que esse filme devia fazer a mesma coisa com o apito, mas não faz. A questão é que por mais que o design do apito seja legal, seja um objeto interessante e diferente, você poderia trocar para literalmente qualquer outro objeto que não faz diferença nenhuma na história. Mas a assombração que aparece eu achei bem diferente. No começo eu tava achando genérica, né? Na primeira cena que é só um cara pegando fogo. Acho que essa é uma referência que a gente já fez aqui no canal, mas olha só, é o bicho do final de Alma Gêmea. Mas depois que eu entendi o conceito da criatura, eu achei muito maneiro. A assombração é basicamente um reflexo da morte que a pessoa teria eventualmente. Cada assombração é única para cada pessoa porque é a própria morte da pessoa, mas chegando mais cedo e fora de contexto. Então o moleque do basquete morreu pegando fogo porque ele teria morrido num incêndio muitos anos depois. O Nick Frost, ele morre de uma doença, câncer de pulmão, que não tinha sido desenvolvido ainda, mas a assombração dele é só ele mesmo doente pra caramba, no fim da vida. E daí cada assombração que aparece para cada personagem é o próprio ator com uma maquiagem pesada mostrando o jeito que ele vai morrer, que tem a ver também com as caracterizações que cada um dele teve no roteiro. Então assim, achei bem maneiro. Sou uma grande entusiasta de assombração personalizada. Qualquer filme que, você entra na caverna e tem que lidar com seu maior medo, você vai ser assombrado pela forma que você vai morrer. Eu adoro. Tudo que é diferente, assim, eu acho incrível. Dito isso, Mike Flanagan já fez em A Maldição da Residência Hill muito melhor. Mas eu gostei do conceito, achei bem explicadinho esse lance de que a sua morte aparece no dia do seu nascimento e ela te procura a sua vida toda e o apito acelera esse processo. Tem um bagulho temporal esquisito que rola aí por causa disso, e eu achei tudo isso meio interessante. E também gostei da relação entre a assombração barra morte e a pessoa que tá sendo assombrada. O que tá sendo manifestado ali não é o demônio do apito, é um reflexo dos próprios personagens, e eles não conseguem lutar de volta. E isso é representado numa cena muito boa, que a garota bate na assombração dela mesma, e ela toma o golpe também. Ela é a assombração caindo no chão ao mesmo tempo. Porque a assombração é ela mesma, só que no momento da morte dela. É muito doideira, é um conceito muito diferente e eu gostei muito disso. Não acho que é tão usado, mas é usado muito bem em 2 cenas do filme. E em questão de visual, o filme tem a montagem caótica que a gente já mencionou e a direção não expressiva, mas ele tem uns cenários legaisinhos, principalmente o festival meio Halloween da cidade. Vai todo mundo fantasiado e tem os lugarzinhos lá pra se divertir, casa de terror, que é um labirinto gigante também. É difícil errar quando você vai pra esse lado, né? Porque é colorido, é divertido. E são lugares muito bons pra você criar a tensão de terror ali. Não, e ainda mais labirinto. Eu adoro cenas de labirintos, gostei do cenário e gosto como é usado pro terror, né? Porque é um labirinto de terror que tem gente fantasiada dando susto. Então os personagens demoram pra se ligar que tem assombração de verdade rolando ali, porque eles acham que é só alguém fantasiado. Bem, depois de já falar momentos aleatórios do filme inteiro, a gente vai agora entrar pra spoiler zone pra falar do resto. E é isso, foda-se. You've just crossed over into the spoiler zone.
Cara, pra mim o foda é que, apesar de ter toda essa parte criativa, o roteiro ainda segue a estrutura de qualquer filme desse. Foi o que você falou na introdução. A garota loura sopra o apito, todo mundo é afetado. E aí tem um plano que vai passando de pessoa em pessoa com um foco todo zoado pra mostrar todo mundo sendo afetado pelo som do apito, que talvez seja o plano que mais chama a atenção nesse filme, já não é grandes coisa. E daí começa o quê? Investigação dos personagens. Tem uma cena que o protagonista e a namorada vão pro hospital pra olhar uns arquivos que eu achei muito bizarro como essa cena foi dirigida, porque elas estão lá olhando os arquivos e aí um médico entra na sala. E elas começam a se esconder do médico, e a cena é dirigida como se fosse o Michael Myers procurando elas. Do, tipo, o médico olhando com cara de mal, assim, pro lado. E o Marshall tá nem aí, cara. Cara, aí que tá. Tipo, a cena é dirigida com uma tensão de filme slasher que só não existe. Que, cara, o máximo que vai acontecer é o médico ver. O que vocês estão fazendo aqui? Dar um esporro e mandar elas irem embora. Tipo, ninguém tá em risco de vida ali nesse momento. Parece a cena do Velociraptor do Jurassic Park, sabe? E daí elas descobrindo que tem alguma coisa errada, o que elas fazem? Elas vão atrás de alguém pra explicar o filme pra elas. Sempre que eu vejo um filme de maldição adolescente, a minha brincadeira é ver nos créditos iniciais qual é o nome de ator que eu reconheço que vai aparecer pra explicar o filme. E aí, nesse caso, é a Mona do Game of Thrones. A Catelyn Stark do Game of Thrones aparece pra explicar a história do apito. Ela interpreta a avó do menino que pegou fogo na introdução, e ela é uma personagem que viajou o mundo e colecionou objetos de várias culturas diferentes, entre eles o raio do apito. Ela tá no topo de professores enredos ruins que eu vi nos últimos tempos. Porque, cara, é bizarro. Eles chegam... Oi, poderia explicar o apito pra gente? Ela praticamente vira da cadeira, sabe? Tipo assim... Meu momento de brilhar? Claro! O apito, e começa a dar uma palestra. Só falta ela abrir um PowerPoint e falar do apito. E a informação mais importante, como caralhos você não morre, ela escolhe não falar. Pra elas terem que voltar lá depois. Tudo na cena dela eu fiquei incrédula de ruim. Eu gostei do cenário da casa dela, que tem um monte de item exótico espalhado e tal, é o Museu dos Warren esquisito lá. E daí, quando elas voltam lá a segunda vez, ela explica que, é premonição 5. Você tem que passar a maldição pra outra pessoa, pra pessoa morrer no seu lugar. Será que essa não era a informação mais importante pra ela falar? O que eu acho bizarro, cara, quer dizer que esses filmes de maldição adolescente, eles só tem duas conclusões no fim das contas. É passar a maldição pra outra pessoa morrer no seu lugar, ou sei lá, não, você na verdade tem que morrer, seu coração parar de bater e ser ressuscitado pra enganar a entidade. É sempre essas duas coisas. Ou é Premonição 5 ou é Premonição 2. Se parar pra pensar, talvez Premonição seja o filme de maldição adolescente original. É verdade. A parada é que sempre que os personagens levantam a bola do você vai passar a maldição pra outra pessoa, nenhum protagonista faz isso, porque todo protagonista tem que ser guardião da moral. E aí, nesse filme, a protagonista que tava sendo preparada como bad girl, que passou faca no nariz do maluco, do nada, ela e a namorada decidem, não, a gente nunca vai fazer nada pra ferir outra pessoa. Esse foi o único momento do filme que eu achei o primo maneiro. Ele precisava estar fantasiado? Não precisava. Mas aí também eu sou drag, né? Então também não posso julgar os outros por se fantasiar. Mas o primo, ele tenta, na moral, passar a maldição dele pro pastor traficante. Eu tava torcendo pra ele o momento inteiro. O primo? Pro primo. Eu também. Porque, cara, seria muito diferente ver um dos personagens principais se safar porque ele de fato passou a maldição pra outra pessoa. Eu sei que isso acontece em Premonição 5, mas ainda assim é meio sem querer no Premonição 5. E aí, porra, ver a pessoa que foi lá de fato pra fazer isso acontecer seria maneiro. Ele pensou, ele escolheu. Já que eu tenho que matar alguém, vou matar o desgraçado. Que aí eu resolvo 2 problemas com a caixa d'água só. Mas aí as protagonistas chegam lá e começam a dar aquele sermão que me irrita também de filme, que é o ai, não faça isso, você vai ser pior que ele. E aí o primo não mata o cara, morre imediatamente depois, e elas ficam lá, poxa, o primo morreu. Lógico, né? Porra! Sei lá, essa parte final toda, quando para de ser assombração e começa os personagens um discutindo com o outro, eu achei que ficou meio chata. Na verdade, até todo o ritual que as protagonistas fazem, eu perdi o interesse, né? Que é a mesma coisa que todo mundo faz. Já, eu vou parar o coração e voltar. Daí tem toda essa cena lúdica da protagonista morrendo, caindo na água, que é um grande breu etéreo, onde ela começa a lutar com ela mesma. Mas aí ela volta com o poder do amor / vontade de viver. Esse final eu achei bem anticlimático. Anticlimático e cafona, né? Porque ela só lembra da frase lá da Catelyn Stark falando... A morte não pode te pegar se você virar e falar hoje não. Ou alguma merda dessas. Ah, gente. E a menina só fala, eu quero viver, e sai e revive. A Lourinha também queria viver, e aí? Não, e a amiga namorada, ela também acabou se safando de um jeito meio covarde do roteiro, eu acho. Ela não precisou fazer nada, porque o pastor traficante meio que se mata
sem querer. Que em vez dela marcar ele com o sangue dela e ela de fato fazer alguma coisa, não, ela tomou um tiro, ela tá caída no chão e ele passa a mão no sangue dela e ele se marca sem querer. A maldição tem que passar pra esse cara pra ele morrer. Mas a protagonista boazinha não pode passar a maldição pra ele. Mas isso é covarde, né? Pois é, eu acho. O que mais chama atenção no filme, na real, são as cenas de morte, né? Uma mistura de efeito prático com digital, mas acho que vai muito mais pro lado do digital. Mas o que eu gostei é que geralmente esses filmes de maldição adolescente, eles são muito PG-13. Esse filme não. Esse filme tem momentos bem doidos de morte que variam muito e que tem bastante sangue digital. Não tem uma gota de sangue de glucose naquele filme. Mas digital tem a beça. Mas são de um jeito legais. Tipo, o menino sendo moído no moedor de carne, sem moedor de carne. Ele só sendo moído pelo ar. Eu achei isso maneiro. Foi uma morte bem diferente. O padrão se requebrando todo lá, achei legal também. Pô, essa é uma cena boa, porque são os efeitos dele se quebrando como se ele estivesse num acidente de carro, que é uma parada que vai acontecendo progressivamente com ele. É uma Essa cena é maneira. Bem maneira, bem grotesca. E até a cena da garota que morre de velhice eu achei boa também, que ela tem uma maquiagem de velha de fato, ela de assombração, e ela vai meio que se transformando aos poucos. E chega um ponto que a maquiagem dela tá ela metade normal, metade velha. Uma coisa meio esquisita, substância ali, que eu achei maneiro. Mas e o lance da Iron Maiden, Karina? Esse grande desenvolvimento de personagem. Não sei nem se você percebeu isso, mas um dos vinis que ela tinha no bagulhinho de vinil é o Life After Death do Iron Maiden. O protagonista nunca escuta esse disco ao longo do filme, mas a gente vê no começo que tá na coleção dela. E daí, no final, quando dá o pulo pra frente, sobrevive ela e a namorada, pra mostrar como elas agora estão muito entrosadas, muito namoradas, se amam muito, a namorada tá usando uma camisa do Iron Maiden, sem a protagonista ter escutado aquele disco em momento nenhum ao longo do filme. Mas ainda assim, um toquezinho bonitinho, um toquezinho legal de visual ali. E aí, quando corta pra créditos, entra Killers da Iron Maiden. E achei surpreendente que a gente tá em fevereiro e dois filmes de terror tiveram Iron Maiden. Mas que gracinha você perceber isso, Val. Parece até que você foi aluno do roteirista do filme. Aí tem também o final, porque todo filme de maldição adolescente não pode só acabar com a maldição, tem que ter um final que indica que a maldição vai voltar. Frequentemente é um final da maldição se espalhando pra um público maior. Sorria tá aí, que não deixa a gente mentir. E aí uma garota chamada Asha acha o apito da morte no armário dela também. E o filme meio que acaba aí, mas aí tem uma cena pós-créditos que eu quase perdi, que ela tá tocando o apito na frente da escola inteira e vai amaldiçoar todo mundo lá no auditório, incluindo as protagonistas novamente. Eu tava na saída da sala de cinema, eu ouvi a cena começando, eu tive que voltar pra dentro pra ver a porra da cena final com a luz do cinema acesa. Sério, vamos parar com esse bagulho de cena pós-créditos e cena meio dos créditos. Ainda mais quando é uma cena que é a porra do final do filme, né? Não precisa, né, gente? Vamos só fechar o filme ali e botar os créditos e deixar a galera embora do cinema? Mas é meio que isso, né? É o filme do apito. É exatamente o que eu esperava do filme do apito. Assim, pra dar o crédito, ele tem muita coisa criativa, muita coisa diferente, que acaba se misturando numa parada muito genérica e, como eu disse no começo, a parte genérica acaba sobressaindo. Mas até onde vai, cara? É um filme estúpido de maldição adolescente. Eu me amarro em todos esses. Eu me diverti quando eu assisti, mas como vocês podem ter percebido, eu assisti esse filme há literalmente uma semana. Meu irmão viu esse filme hoje, então há umas diferenças de percepção aí. Aconteceu exatamente o que eu achei que ia acontecer, mas eu tinha certeza que no dia seguinte eu já não ia lembrar de mais nada. Qual categoria você coloca então, Cax? Comédia romântica improvável. Isso não é uma categoria. Pode falar uma categoria que exista, por favor? Eu acho que é trecheira. Eu colocaria como guilty pleasure, só porque eu real tenho um fraco pelo subgênero maldição adolescente. Eu acho fascinante. Entendi. If the world was ending, I wanna be next to you. Curiosamente, Die With A Smile combina com esse filme. O som da morte, por enquanto, é você cantando Die With A Smile no meu ouvido. Você prefere que eu cante Bad Bunny? Deve ter umas fotos. Se você souber mais de 4 palavras dessa música, por favor. Aí eu vou ficar devendo.